E a gente, no quadro Direito do Povo, vamos falar com o advogado Eudânio Barros, né? Ele vai trazer informações a respeito aí sobre o PL da fake news, para você que acompanha aí a nossa programação, para você que acompanha o nosso Comando Geral. Todas as segundas temos aqui esse quadro, e a Câmara dos Deputados planeja encontrar um desafio, né? Um desfecho, para o projeto de lei 2630, que regulamenta, né, que regula o funcionamento das plataformas digitais no Brasil. A proposta ficou conhecida como o PL da Fake News. O texto seria votado na última semana, mas, a pedido do relator, deputado Orlando Silva, do PCdoB, a matéria foi retirada da pauta pelo presidente da Casa, Arthur Lira, do PP, para continuar em discussão com os líderes partidários, com o objetivo de incluir novas emendas. Doutor, um prazer, né, recebê-lo aqui no nosso programa mais uma vez, aqui trazendo informações importantíssimas, principalmente esse assunto que ainda vai dar o que render bastante, né? Bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui no Balanço Geral. Comando Geral. Comando Geral. Que não deixa de balançar a cidade, né? Vamos lá. Muito bem. Então é um projeto polêmico realmente, né? Desde 2018 que o Brasil sofre uma forte polarização, né, entre direita e esquerda. Mas, assim, mesmo algumas pessoas da direita também apoiam o projeto. Como algumas pessoas da esquerda têm um pé atrás em alguns pontos, né? Tanto que o deputado Orlando Silva, ele pediu essa retirada de pauta exatamente para fazer algumas concessões, né? Dois pontos polêmicos que estão sendo muito discutidos é a questão da criação do conselho, né, como se fosse uma agência reguladora, né, que vai fiscalizar, que ficaria responsável por fiscalizar e regulamentar alguns pontos da lei, né, da execução da lei. E o outro ponto é a questão da alta multa a ser aplicada às Big Techs, né, essas plataformas digitais. Lembrando que o projeto de lei, ele não abarca todas as plataformas digitais, ele vai abarcar as plataformas que têm mais de 2 milhões de usuários, né? Então aqueles... São poucas, então. Não são tantas, né? Então, se você for buscar no Brasil, nós temos muitas plataformas com uma quantidade bem menor de usuários do que isso, né? Então, o projeto de lei, ele vai abarcar toda e qualquer plataforma que tenha comprovadamente mais de 2 milhões de usuários. Doutor, mas... vamos supor que a plataforma tenha 1.900.000, já é um público que daria para causar problemas. Daria para causar problemas, com certeza, principalmente se fosse uma plataforma regionalizada. Isso. Né? Se você imaginar que 2 milhões de pessoas, por exemplo, no estado do Piauí, são 2/3 da nossa população. Então tem um poder muito grande de alcance, né? Certo, então combater fake news, notícias falsas, desinformação, que trazem muitos prejuízos. Agora, qual seria a linha entre combater fake news e censurar? Como é que está essa discussão? Bem, como todos nós já ouvimos falar há muito tempo, principalmente quando começou a explodir os crimes virtuais, né, através da internet, é que a internet não pode ser uma terra de ninguém, não pode ser uma terra sem lei. Né? Então, a partir do momento que começa a ter uma alta disseminação de fake news e que essas fake news realmente começam a ter um efeito muito poderoso de destruir imagens, tanto de empresas quanto de pessoas, chegamos ao ponto de que a própria União Europeia já promulgou a sua lei, que é a Lei de Serviços Digitais, o qual o PL 2630, esse nosso projeto de lei da fake news, é baseado nessa lei, né? Então, realmente viu-se a necessidade de implementar uma regulamentação. Punir quem faz um uso indevido. Seria esse o objetivo? Exatamente, punir quem faz o uso indevido. Mas, por exemplo, um detalhe, as pessoas ficam dizendo, mas vai censurar toda e qualquer publicação na internet. Não é bem assim. As Big Techs, elas serão responsabilizadas a partir do momento que elas publicam um anúncio patrocinado, ou seja, elas estão angariando fundos, receita, por aquele anúncio, e aquele anúncio é considerado uma fake news. Se não for patrocinado, não tem punição? Como é que é isso? Não é que não tenha punição, vai ter punição se ela insistir com a publicação, mas a partir do momento que ela é notificada para retirar, ela também tem essa obrigatoriedade. Quem notificaria a agência reguladora? Até o próprio cidadão. O próprio cidadão, os próprios usuários podem
fazer as notificações sem problema nenhum. E aí ela teria por obrigação fazer a verificação se aquilo é ou não um fato, e caso fosse detectado que era uma fake news, ela teria a obrigatoriedade de retirar imediatamente. Com a aprovação do PL, aquelas pessoas que mantêm perfis falsos nas redes sociais têm como serem identificadas, serem punidas por manterem um perfil falso nas redes sociais? Sim, tem como ser identificado, com certeza. Até isso, há uma, vamos dizer assim, as redes sociais, elas ficam questionando essa questão, dizendo que estariam invadindo a privacidade, que estariam liberando os dados daquele usuário. Mas onde é que isso é permitido pelo projeto de lei? Por exemplo, jornalistas, humoristas, né, pessoas que trabalham realmente com cultura. Esses estão liberados, inclusive podem utilizar até pseudônimos, sem nenhum problema. A lei não vai abarcar essas pessoas. Mas aquelas pessoas que criam perfis única e exclusivamente para agredir uma outra pessoa. Ofender, atacar, caluniar. Exatamente. São os crimes contra a honra, né? Que ferem a dignidade da pessoa, essas com certeza serão punidas. Agora, 7h44, tem gente ao telefone. Alô, bom dia. Alô? Infelizmente, vamos continuar, né? Porque fica assistindo pela TV e não dá um... focar no telefone. Quem ligar, concentra no telefone. Baixa o volume do teu som, da tua TV, que a gente consegue conversar perfeitamente. Exatamente. Vamos continuando, então. Uma outra polêmica é acerca que você até falou aqui nos bairros, a questão dos robôs, né? Como que faz um impulsionamento, uma notícia impulsiona para milhares e milhares de redes, né? E aí, como fazer também para barrar essa situação dos impulsionamentos por robôs? Não, na verdade, o projeto de lei ele não prevê nem a questão do barramento, né, de barrar esse impulsionamento por robôs. O que ele prevê é que esses robôs terão que ter a divulgação dos responsáveis por eles. Então, os responsáveis por esses robôs terão que ser identificados. Né? Não pode ficar lá um robô funcionando 24 horas por dia e ser, vamos dizer assim, uma pessoa anônima, um robô anônimo. Ele terá que ter a sua identificação. Para você ter ideia, a nossa lei, apesar de ser baseada na lei europeia, né, a lei europeia de lei chamada de Lei de Serviços Digitais, a nossa é a lei brasileira de responsabilidade e transparência na internet. Né? Essa é a nossa lei. A Lei de Serviços Digitais da Europa, ela pede, inclusive, que as Big Techs apresentem os seus algoritmos, ou seja, os seus códigos de direcionamento das postagens. Algo que o PL 2630 aqui no Brasil não está pedindo, por enquanto. Né? Então, a nossa lei ela é bem mais branda em relação a esse conteúdo de informações do que a lei europeia. E a remuneração, né, das plataformas com referência aos produtores que produzem aí conteúdos? Pois é, essa é outra polêmica, né, muito grande. Então, as grandes Big Techs como Spotify, como o Google, como a Meta, elas estão brigando por isso. Por quê? Porque isso vai tirar uma parte da renda dessas Big Techs. Elas vão ter que dividir um pouquinho o lucro, Vão ter que dividir um pouco o lucro, que já é um lucro astronômico. Né? E por isso que eu até falei da questão da multa, porque o nosso projeto de lei prevê uma multa de 10% do faturamento. Né? No Brasil, evidentemente. Mas 10% de um faturamento do Google aqui no Brasil já é um valor astronômico, porque nós estamos falando aí de milhões. Né? Então essas Big Techs realmente não querem abrir mão de nem um pedacinho desse valor. Todo produtor de conteúdo ou depende do engajamento? Só aqueles que têm uma expressão maior? A previsão do projeto de lei é que as pessoas que têm canais de comunicação há mais de 2 anos. Então, se a pessoa tiver mais de 24 meses já de divulgação de conteúdo, ela é considerada um jornalista, inclusive freelancer. Né? E ele terá também direito a essa remuneração. Interessante. Bom, e com referência a riscos, né? Há empresas e entidades que falam aí da censura, há riscos, né? Bem, as pessoas que falam de censura, né, elas falam por desconhecimento do projeto. Na verdade, é aquela história da Maria vai com as outras, né? Termina que aquele político... que você falou no começo aqui, né? Exatamente. Termina que ela se identifica mais com aquelas pessoas que são contra o projeto, e aí elas nem se dão o trabalho de ler o projeto e já
concordam diretamente com aquela outra pessoa. Sim. Mas, na verdade, como eu estava falando antes, da mesma forma que nós já tivemos a LGPD, que nós tivemos lá em 2012 a Lei Carolina Dickmann, né, que nós tivemos o Marco Civil da Internet em 2014, essa lei é mais uma lei que vem para regulamentar as atividades da internet. Pra você ter ideia, nós temos aí ainda 2 projetos que estão tramitando. Um é o Marco Legal da Inteligência Artificial e o outro é o do Metaverso. Né? Então nós estamos aí, a tecnologia está sempre evoluindo e é evidentemente que essas regulamentações elas têm que surgir. Né? Verdade. Tem gente no telefone. Tem gente no telefone. Alô, bom dia. Bom dia, Magela Lima. Bom dia, Eliezer Rodrigues. Bom dia, Chico Gomes. Ao caríssimo doutor, a quem eu reputo ser um grande conhecedor da causa digital, principalmente da legislação digital, professor Sérgio Mendes. Doutor, nós havíamos debatido na semana passada justamente acerca da PL 2630 de 2020, né? A dita PL das fake news. E sempre que a população ou as pessoas que mais criticam o referido projeto de lei são aquelas que mais propagam a fake news por desconhecer o projeto de lei, porque não se aprofundaram, ou até mesmo porque vão ter seus interesses contrariados. Visto que, infelizmente, grande parte dessas pessoas que possuem robôs, que direcionam essas fake news, tem aí o viés da conotação política. Lembrando a população, como o senhor bem disse e exemplificou muito bem, que o artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 4º, ele garante a liberdade de expressão desde que vedado o anonimato. Então, quem se responsabilizar por publicações, não é? Quem quiser falar algo que realmente contraria a lei, vai ser responsabilizado e tem que ser responsabilizado. Não só as grandes big techs, mas qualquer pessoa que contraria a lei. Por exemplo, se você tem a sua honra atingida, tem os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, que são tipificados e que vão acontecer naturalmente. O que a gente não pode é ser permissivo a deixar continuar que fake news propaguem inverdades, destruam vidas e principalmente levem pessoas a consequências que a gente já sabe que podem ser as mais fatais possíveis. Parabenizar você pelo grande debate aí da temática. Como o ouvinte só elogiou, não fez diretamente uma pergunta, eu gostaria de saber, em casos de prática de crimes como terrorismo, ameaças, existem pontos específicos da lei para combater essa prática? Sim, existem pontos específicos e, na verdade, é mais um reforço, né? Ela cita esses crimes de terrorismo, de incitação ao suicídio, principalmente contra crianças e adolescentes, crimes, violência contra a mulher, né? E aí está inclusa a violência psicológica, né? Porque afeta diretamente o psicológico da pessoa. Quando você tem uma divulgação dessa numa rede social que tem uma abrangência muito grande. E aí eu, numa vez passada, nós tivemos aqui, acho que falando com o Douglas Cordeiro, nós comentamos o seguinte, por exemplo, o nosso período eleitoral, que antes era de 90 dias, agora é de 45 dias, imagina uma fake news para você, em 45 dias você desfazer o prejuízo. Já era. Né? Então, por isso essa regulamentação realmente ela tem que vir, ela tem que ser ativa e ela tem que ser eficaz. Então, essas big techs, quando se depararem com uma fake news nesse sentido desses crimes que são cometidos e que ela reforçou, né, porque esses crimes já estão... Quando ela deixou compartilhar, quando ela deixou ativa a publicação. Exatamente, quando ela não agiu, né, de forma eficaz para coibir essa disseminação, porque o problema não é a publicação em si, é a propagação, certo? É ela se alastrar de forma onde a Big Tech não fez o menor esforço para conter. Então, a partir do momento que isso for detectado, essa Big Tech realmente será punida. Como é que fica a situação dos parlamentares que discutem e que alegam que com a votação e sendo aprovado terão a sua imunidade parlamentar colocada em xeque, em risco? Como é que fica a situação da imunidade parlamentar? Olha, para você ter ideia, os parlamentares estão muito bem protegidos pelo projeto de lei. A verdade é essa. Por que eu digo que eles estão protegidos? É sabido de quase todas as pessoas que os parlamentares, quando eles estão ali no parlatório, ali na Câmara, eles podem falar o que quiserem, podem se manifestar da forma que quiserem. Quando estão dando uma entrevista num canal de comunicação, também podem se expressar sem ter o perigo de serem punidos, por dizer assim. Certo. E o projeto de lei prevê o quê? Que a rede social desses parlamentares é uma extensão dessa imunidade.
Então, nas redes sociais, eles também poderão se expressar da forma que quiserem. Eles lembraram deles na hora de formular o texto. Exatamente. Não, mas mesmo você lembrando dele, Elias, o que tem de parlamentar questionando, que vai ter a sua imunidade colocada em risco, que é uma censura. Na verdade, eles falam isso, né, para causar mais uma polêmica, para dizer que o projeto é ruim, mas na verdade não. O projeto está beneficiando os parlamentares. A verdade é essa. Quer dizer, doutor, vamos lá, sendo mais prático, se eu tiver uma determinada opinião sobre um tema que envolve alguém, eu posso expressar essa opinião com seriedade, verificando os fatos, sem ofender, e isso não vai ser impedimento para o público. De forma alguma. Como o próprio colega que interviu aí por telefone falou, está previsto na nossa Constituição, no artigo 5º, que é vedado o anonimato. Né? Mas também você tem que arcar com aquilo que você está divulgando. Ou seja, você tem que ser responsável por aquela informação. Ou seja, você vai falar algo, então, é como a gente faz já aqui, né? Ouve ambos os lados e falar a verdade, né, com coerência, porque a partir do momento baseado que você começa, fatos. Baseado em fatos, começa a falar em verdades, isso já vai ser bonito. E dando direito de resposta também, no caso, né? Exatamente. A questão da retratação, ela continua valendo. As Big Techs, a partir do momento que divulgarem uma fake news, né, mesmo que elas não tenham controle a respeito daquela divulgação, porque na verdade elas não têm como fazer esse monitoramento instantâneo. Não tem. Não tem. É um volume de informações absurda, né? Para vocês terem ideia, a humanidade hoje produz por minuto mais informação do que o conteúdo de todas as bibliotecas do mundo. Isso por minuto. Né? Então é impossível a gente ter uma gerência que faça essa detecção de forma imediata. Mas a partir do momento que ela é notificada, ela terá sim que fazer essa verificação. E a partir do momento que foi identificado que aquilo ali é uma fake news, obrigatoriamente ela tem que retirar do ar. O produtor da fake news e o que compartilha podem ser punidos também? Com certeza, com certeza, eles são coautores. Na verdade, as Big Techs, elas são, vamos dizer assim, elas são imputadas por responsabilidade. Mas o verdadeiro criminoso é quem divulga, é quem produz. Né? Então eles serão sim responsabilizados. E aí é por isso que as pessoas dizem assim, mas por que nós não temos uma lei específica, né, do direito digital, da tecnologia? Exatamente por isso, porque como nós evoluímos muito rapidamente na tecnologia, se nós fazemos uma lei hoje baseada naquilo que acontece hoje, daqui a 1 ano, 2 anos, essa lei pode estar caduca. Né? Ela pode ter caducado, porque ela não vai ter mais eficácia. Então, se você observar que todos os crimes hoje que acontecem no mundo virtual, eles também acontecem no mundo real, crimes contra a honra, o próprio homicídio, né? Hoje as pessoas conseguem induzir outra pessoa a se matar. Ou então elas fazem uma pressão psicológica tão grande que a pessoa comete suicídio. Né? Verdade. Tem casos práticos disso. Tem casos práticos que acontecem todos os dias. Teve um caso aqui, eu acho que no nosso vizinho estado, em que a pessoa cometeu suicídio ao vivo pela rede social. Ao vivo. Onde as pessoas ficaram em casa, não faça isso, não faça isso, e o cara acabou cometendo o suicídio. Então é muito grave essa situação. É muito grave. E não é de hoje. Vocês podem observar que há muito tempo que a gente fala em bullying. Né? O crime de stalking, né, que passou realmente a ser crime, mas agora hoje a perseguição virtual ela é um crime, que é chamado de stalking. Então todos esses crimes hoje que são cometidos no mundo real, no mundo físico, eles também podem ser cometidos no mundo virtual. Né? Então eles estão todos amparados pelo nosso Código Penal, apesar do nosso Código Penal ser lá de 1940. Agora em Teresina 756, quero ir rapidamente falar aqui do bolãodasorte.com. Para você que nos acompanha, é simples, fácil e rápido. Veja como funciona. Conhece o bolãodasorte.com? É uma das casas de apostas esportivas mais tradicionais do Brasil. São 8 anos no mercado e uma plataforma online com várias modalidades de esportes. Futebol, luta, basquete e muito mais. Aproveite também os variados minigames. Depósito e saques instantâneos via Pix. É fácil, rápido e simples. Acesse bolãodasorte.com. Todo mundo joga. 7h57. Doutor, há um impasse, uma polêmica de quem vai fiscalizar, né, tudo isso. Já tem uma empresa certa para fiscalizar? Como é que está essa situação? Olha, na verdade é uma grande polêmica, né? Porque a intenção era criar, como se fosse, como eu tinha falado, uma agência reguladora composta por 21 membros. Esses membros compostos por entes públicos,
pessoas da iniciativa privada e pessoas da sociedade civil. Né? Então, ou seja, seria um conselho bem democrático. Mas é uma polêmica, porque disseram que como essas pessoas são indicadas, por dizer assim, poderia haver um direcionamento, né, de um lado ou de outro. Parcialidade. Né, uma parcialidade. Então está uma grande polêmica a respeito disso. Nós já temos a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é quem regulamenta a LGPD, que talvez fossem, né, talvez o conselho mais indicado também para regulamentar a questão da fake news. Queira ou não, a fake news são dados. Sim. Muitos não são dados pessoais diretamente, mas são dados. Então, a expertise desse conselho que já está funcionando poderia também ser utilizado na questão das fake news. Mas aí é um ponto polêmico que ainda vão discutir muito a respeito disso. É só aproveitar, Magela, o nosso tempo está se encerrando, para chamar a atenção de quem consome os conteúdos. Porque muitas vezes não se tem a menor preocupação em saber qual é a fonte, quem está falando, se procede ou não, se tem o mínimo de veracidade naquela informação. Isso. Então, quem consome também é importante que tenha referenciais, que se preocupe em saber se aquilo é verdade ou não. E não simplesmente receber a informação, se impactar, opa, olha essa notícia, aí já compartilha logo. Sabe, dizer que isso é crime também, não é? Com certeza, e se vocês observarem, né, desde 2018 para cá, muitas pessoas replicam informações falsas sem ao menos fazer essa checagem. Né? Eu mesmo já recriminei várias pessoas, vários amigos e parentes por conta desse tipo de disseminação de notícias. E eu falei, olha, vocês são coautores, né? Vocês são coautores, então muito cuidado ao disseminar uma notícia falsa, que às vezes é uma notícia que não tem muito impacto, né? Mas às vezes ela é muito agressiva. A pessoa naquele afã de querer ser o primeiro a divulgar, né? Exatamente. É o que leva muito É o que leva muito ao cometimento desses erros, né? Desses ciclos viciosos e que podem sim ser considerados crimes. E essas pessoas serão punidas tal e qual quem produziu. É isso aí. Doutor, queremos agradecer aqui pela visita. O tempo é curto, o assunto é vasto, mas de fundamental importância. E alguma coisa para finalizar? Não, eu só quero agradecer mais uma vez o Comando Geral por esse convite, né? Parabenizar vocês pelo programa e me colocar à disposição para toda e qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito desses assuntos que são relacionados à internet, né? E lembrar as pessoas que terem cuidado, que os crimes virtuais aí estão explodindo, cada dia que passa crescendo mais. Então, ao receberem determinados links, não abram sem saber a fonte. Isso. Né? Então, cuidado, sempre... senão ao perceber você vai estar cometendo um crime e quando pensar que não, só chega, né, o comunicado. E lembrando que uma coisa que as pessoas podem perguntar, e tem como eu pesquisar se isso é verdade ou é mentira? Tem. Nós temos vários e vários sites disponíveis hoje no Brasil de pesquisa de fatos ou fakes. Né? Pronto. Muito obrigado. Informação com credibilidade é no portaldia.com. Com é na Dia TV, é na FM O Dia. E é no Comando Geral. Por aqui termina o quadro Direito do Povo. Selfie.